Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Nós estamos estudando sobre a Idade Média, o mundo medieval. E nesta aula estaremos abordando justamente a formação da Alta Idade Média. Quero lembrar que no final desta aula estaremos resolvendo algumas questões do Enem, algumas questões também que são, vez por outra, solicitadas para provas de concursos. Então, fica conosco. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, indica para os seus amigos e familiares. Então, continua conosco. Ora, falar sobre Idade Média é lembrar de homens e também mulheres que são apaixonados por essa temática. E nesta feita, por que não lembrar e falar neste início de aula sobre Jacques Le Goff? E Legov, e pelas lentes de Legov, eu quero lhe dizer, mas tentará também provar que esses séculos foram essenciais e que, de todas as heranças em ação na Europa de hoje e de amanhã, a herança medieval é a mais importante. A Idade Média pôs em evidência e muitas vezes constitui as características reais ou problemáticas da Europa. Ora, na Idade Média, ou neste ambiente e atmosfera medievalesca, palavras como honra, fidelidade, são muito, recorrentes, são usadas e têm um peso, inimaginável. É bem verdade que não que estas expressões fossem distanciadas e perdeu a sua tônica, mas é que na Idade Média estava ligado justamente a uma fidelidade muito profunda. É justamente uma expressão de um momento em que há uma mudança, pontual, e estas mudanças possuem em si uma transformação cultural por meio de uma mistura, de culturas que nós estaremos estudando no decorrer e no descortinar de todas as nossas aulas de Idade Média. Ora, Idade Média não é falar apenas de castelos, mas também trazer uma perspectiva valorativa, inclusive, que existem digamos, uma casta sacerdotal que está crescendo em força e poder, que conflui justamente com uma liderança secular, o braço secular. Então, estamos falando, sim, de clérigos, estamos falando, de senhores feudais, de nobres. E é nesta perspectiva que eu convido a você a perceber o quanto é exuberante este período. Eu trago para você neste momento até uma canção que era celebrada, nos monastérios, era um cântico gregoriano, que trazia assim, um louvor para o movimento, de cruzadas. Ora, irei deixar neste momento para você. Se você quiser ler, você dá um pause no vídeo e você pode ler, esta canção. Muito bem, mas dando continuidade, nós estaremos mostrando de uma forma pontual algumas características da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Estas perspectivas, elas se constroem justamente para um entendimento mais claro, pontual, fácil, objetivo. Haja vista que é na Alta Idade Média onde nós percebemos a invasão ou as invasões bárbaras. Há uma descentralização, política, uma descentralização de poder. Por quê? Porque é um momento em que estará sendo valorizado uma sociedade, rural. Ora, e é nesta sociedade rural e é neste momento da Alta Idade Média, melhor dizendo, que irá haver a formação do feudalismo. Inclusive, não sai do nosso canal, logo mais nós estaremos falando sim sobre características importantes, do feudalismo. Nós teremos uma aula especificamente sobre feudalismo. E é neste momento, como eu já falei na aula anterior, em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela se consolida.
E esta consolidação irá fazer com que, já na Baixa Idade Média, ela irá mostrar uma outra face. E nesta face, eu lhe convido a assistir conosco, ok? Ora, falar da Idade Média é pensar em um segundo momento. E esse segundo momento, né, denomina-se de Baixa Idade Média. E é neste momento que também, né, muitos aspectos e características importantes serão valorizadas em nossas aulas. Porque nós estaremos falando sobre o movimento de cruzadas, do renascimento comercial, renascimento urbano. Nós estaremos fechando, né, justamente a questão da crise do mundo feudal e também estaremos abordando neste crescente urbano comercial, neste renascimento, né, que se fará na Baixa Idade Média, né, estaremos justamente discutindo sobre a importância da burguesia e também os aspectos em que ela terá um papel decisivo nos séculos que seguirão. Ora, lembrando que a Idade Antiga, ou História Antiga, ou Antiguidade, ela termina em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano no Ocidente, e o marco do início da modernidade é justamente o ano de 1453, quando os turcos otomanos eles conquistam Constantinopla. E neste ambiente, entre 476 e até 1453, nós estaremos estudando também, né, o surgimento do Islã, né, já no século VII, o seu fortalecimento, o seu crescimento, enquanto, né, não uma perspectiva apenas religiosa, mas numa perspectiva agora imperial, política, culturalmente. Eles irão, de fato, né, no caso, este império por meio desses adeptos, né, e estarão influenciando, né, a cultura, inclusive a cultura ocidental. Ora, falar sobre o feudalismo em específico é justamente mostrar quais foram os motivos que permitiram o surgimento do feudalismo, né? Observe a sua herança. Ora, existe sim um legado cultural e também um legado religioso. A formação do feudalismo ele se dá na Alta Idade Média. Então é necessário que você preste atenção justamente nos pontos pelos quais o feudalismo ele foi influenciado. Primeiro, ele foi influenciado pela crise do Império Romano e a ruralização. Então nós colocamos aqui a expressão romanismo. Segundo, também foi influenciado pelos povos bárbaros, o germanismo. E por fim, ele foi influenciado pelo cristianismo, ou melhor dizendo, pela autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, eu trago para você justamente um texto para propor elucidar um pouco mais o que eu estou falando. Ora, ao longo do período medieval, realizou-se a integração cultural do antigo mundo romano às novas concepções políticas do mundo bárbaro, responsáveis pela definição das bases de uma nova ordem política, econômica e social da Europa. O feudalismo, como foi falado anteriormente, entre as suas características principais, ela se demonstra justamente porque tinha uma certa autonomia, uma autonomia própria, ou seja, havia uma descentralização política. Havia também uma elite agrária. Essa elite agrária era conhecida como os senhores feudais. Era a nobreza. Ou seja, né, a economia feudal era fundamentada na prática agrícola, voltada para o próprio consumo, estruturada em relações servis de produção. Aí era uma economia agrária, aonde estava ligado a palavras como feudo, a terra, a gleba, né? A expressão gleba era a terra dada ao servo pelo sucerano, o que era produzido
tinha como objetivo o próprio consumo, então você entende como uma economia de subsistência, né? E o que excedia, em um primeiro momento, né, havia uma comercialização a partir da troca. Ora, é bem verdade que não houve, digamos, a não utilização mais da moeda. A moeda ainda existia, ela foi, de fato, ela diminuiu, né, e muito. Mas também podemos ver entre as características desse aspecto do feudalismo que era uma sociedade tributarista. Ela pagava diversos tributos que nós estaremos, no descortinar desta aula, falando sobre algumas delas. Ora, por ter o direito de se abrigar na propriedade feudal, no conflituoso período de guerras medievais, os servos se comprometiam a trabalhar gratuitamente, subordinando-se a diferentes tipos de tributos que deveriam ser pagos com o trabalho ou ainda com produtos. Então, eu trago para vocês, não é, 6 tributos que eram vivenciados na prática na Idade Média. Ora, primeiro dízimo, chamado também de tostão de Pedro, era justamente a 10ª parte que era destinada para a igreja. Segundo, a corvéia, expressão que estava ligada diretamente ao trabalho gratuito do servo para o senhor. Geralmente, 4 dias eram trabalhados para o senhor feudal, ou seja, temos 7 dias. Desses 7 dias, o servo estaria, né, laborando, trabalhando para si, e os 4 dias restantes estaria, né, servindo, trabalhando, né, para o seu senhor. A talha também era um outro tributo que estava ligado ao pagamento de 50% de tudo o que o servo chegasse a produzir. Então perceba que não era tão fácil. A vida neste ambiente da Idade Média, você pagava o tributo por meio do seu dízimo, você pagava 50% de tudo que você produzisse, você pagava ainda por meio da sua força braçal em dias semanais, ainda havia a banalidade, que era o imposto pago pela utilização das instalações, ou seja, vai utilizar o moinho? Pague. Vai utilizar o celeiro? Pague. Vai utilizar alguma ferramenta que você não possui? Você também deve pagar. E por fim, um tributo que era conhecido como mão morta, e ele é bem interessante porque era um tributo pago para que o servo fosse reconhecido como novo posseiro do lote de terra após a morte do seu pai. A terra ela era cedida e uma vivência de fidelidade fazia com que, né, houvesse esse processo de sucerano, né, e os seus servos e os seus vassalos. Ora, eu trago para você, né, justamente como era a disposição do sistema, né, social feudal, aonde nós podemos ver era um sistema ruralista, como foi falado, havia uma extrema desigualdade social, e para isso eu digo nada diferente debaixo do sol. As desigualdades sociais sempre houveram, não é, digamos, exclusividade da antiguidade, não é exclusividade ainda, né, da Idade Média, e nem será, né, nos séculos que estarão abraçando a nossa atualidade, e é nesta atualidade que você percebe desigualdades sociais ainda gritantes, né? Então, e por fim, e que eu quero chamar a atenção, que era uma sociedade guerreira, uma sociedade em que fazia parte de sua vivência, né, lutar, combater para conquistar. E isso vem justamente de uma herança, né, bárbara. Ora, nós temos aqui, em um primeiro momento, né, o rei, a nobreza e o clero. Então vejam aqui a monarquia e também a nobreza e o clero. Então aqui nós podemos ver uma aristocracia. Mais à frente nós iremos perceber a presença do primeiro estado, aonde está ligado a igreja, o segundo estado
onde está sendo vinculada a esta nobreza, e o terceiro estado em si, que eram quem? Os burgueses, que nós estaremos falando nas próximas aulas, e todo o resto da população. Já aqui nós podemos ver ainda cavaleiros e senhores, soldados, camponeses e servos. Veja que existem algumas setas, né, digamos, saindo dos soldados, camponeses e servos, migrando para cavaleiros e senhores. Isto aí está mostrando que, mesmo não havendo uma mudança social tão fácil, havia sim alguns momentos em que essa mudança ocorria. Digamos, um camponês que sente-se, ou ele sente, melhor dizendo, um chamado profundo e vai se lançar a uma vida, né, asceta, a uma vida, digamos, ligado à religiosidade. Ele vai procurar algum monastério, alguma ordem, né, religiosa, seja augustiniana, né? Posteriormente, já na Baixa Idade Média, franciscana, mas na Alta Idade Média nós podemos ver as agostinianas, os beneditinos, enfim. Então, esse acesso poderia sim ocorrer, conforme algumas imagens que você está vendo neste momento. E agora, eu trago para vocês algumas questões para que nós possamos massificar este conhecimento de Idade Média. Ora, e a questão diz o seguinte: de acordo com um observador do século XII, o camponês nunca bebe o produto de suas vinhas, nem prova uma migalha do bom alimento. Muito feliz será se puder ter seu pão preto e um pouco de sua manteiga e queijo. Ora, a situação acima, comum na Europa Ocidental, pode ser explicada, né, por letra A, pelo frágil desenvolvimento técnico que obrigava os camponeses a aceitarem a divisão da sociedade pela igreja. Letra B, pelas relações de sucerania e vassalagem que tornavam os senhores dependentes uns dos outros. Letra C, pelo imposto de 10% da produção pago à igreja, conhecido como talha, instituída pelo imperador Carlos Magno. Letra D, pelo predomínio das relações escravistas de produção, nas quais o senhor se apropriava de toda a produção. Letra E, pelas obrigações devidas pelos servos ao seu senhor, como a entrega da parte de produção e a corveia. Ora, se você marcou a letra E, você está correto. Sim, o texto está ligado diretamente pelas obrigações devidas pelos servos ao seu senhor, com a entrega da parte da produção e também a corveia. Mais uma questão para você, e ela diz: uma segunda transformação importante ocorrida nos séculos XI e XIII, então nós já estamos na Baixa Idade Média, foi possibilitada pela existência de um excedente agrícola, o revigoramento do comércio. Este passou a desempenhar um papel central na vida do Ocidente, com repercussão muito além da esfera econômica. No século XI, o cenário medieval se modificou com a ampliação do comércio e a expansão dos espaços urbanos, estimulando pela letra A, o triunfo da ruralização. Letra B, consolidação da servidão. Letra C, chegada dos povos germânicos. Letra D, conquista de territórios sob o domínio muçulmano. E letra E, importação de excedentes agrícolas das áreas coloniais. Ora, se você marcou a letra D, você está correto. De fato, este período que está sendo assinalado do século XI ao século XIII é o momento em que há uma conquista de territórios sob o domínio muçulmano. E sobre esta temática estaremos descortinando nas próximas aulas. Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Com todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. De fato, falarmos da Idade Antiga ou Média representa uma rotulação a posteriori, uma satisfação de necessidade de se dar nome aos momentos passados, no caso do que chamamos da Idade Média.
E foi no século XVI que elaborou tal conceito, ou melhor, tal preconceito. O termo Idade Média, elaborado no século XI, expressava letra A, crítica à falta de valores espirituais da cultura medieval. Letra B, admiração pelo refinamento da arte germânica cristã. Letra C, reconhecimento pelo momento áureo da nobreza e do clero. Letra D, esplendor de um dos grandes momentos da trajetória humana. Letra E, desprezo dos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o século XVI. Ora, se você marcou, assinalou a letra E, você está totalmente certo, porque realmente quando você lê esse trecho aonde foi registrado, tirado do livro da Idade Média, Nascimento do Ocidente, você percebe de fato uma crítica, uma alfinetada, um desprezo aos séculos localizados, justamente da Antiguidade Clássica e o século XVI. E ora, nós temos trabalhado em nossa temática em um olhar da Idade Média, mostrando que houve um crescimento em todos os aspectos. Era um momento que se fez necessário que o mundo pudesse se ressignificar por aquele ambiente. E geralmente é percebido, lógico que tem diminuído bastante, né, este preconceito da Idade Média ligado que não houve elaboração alguma, né, que não houve, digamos, um crescimento tecnológico. E falando sobre isso, nós podemos perceber que não foi muito bem assim. Por mais uma questão para você, uma questão do Enem, onde diz: de acordo com a visão religiosa medieval, a sociedade feudal estava estruturada no seguinte princípio: uns nascem para orar, outros para guerrear e outros nascem para trabalhar. Considerando essa afirmação e as relações de trabalho no período feudal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O servo não era um trabalhador livre, mas também não era um escravo, passível de ser vendido ou trocado. Letra B. As funções e os papéis sociais do mundo de muitos indivíduos, melhor dizendo, que viveram na Idade Média, já estavam, de certa forma, pré-determinados quando nasciam. Letra C. A mobilidade social de ascensão na sociedade feudal era perfeitamente possível e estimulada pelos sermões que caracterizavam a visão de mundo católica. E, por fim, a letra D. A sociedade feudal era rigorosamente estratificada e, de acordo com a mentalidade da época, Deus determinava diferentes funções para cada camada. Ora, se você marcou a letra C, né, é justamente essa a questão incorreta, porque a mobilidade social de ascensão da sociedade feudal era perfeitamente possível e estimulava pelos sermões que caracterizavam a visão do mundo católico. Para um pouquinho, pensa comigo, não havia estas ministrações por meio de baluartes da verdade numa perspectiva da Igreja Católica Apostólica Romana, em que os seus sermões diziam que esta mudança social era fácil. Eu falei nesta aula que poderia ocorrer e que ocorria, mas não era, digamos, ligado com uma facilidade estimulada pela igreja. Não, acontecia. E dependendo do contexto em que aquela ascensão pudesse ocorrer, né, de fato você chegaria a um entendimento visível que ele se colocaria, né, naquele cargo específico. Mas eu reitero que a Igreja Católica, né, não estimulava em seus sermões essa valorização na ascensão na sociedade feudal. Então, esta é a única questão que está incorreta. Mais uma questão, e diz o seguinte, uma expressão até de Gregório VII, onde ele fala: confiando neste direito e pela honra e defesa de sua igreja, em nome de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo teu poder e autoridade, eu deponho o rei Henrique, filho do imperador Henrique, que se rebelou contra a tua igreja com audácia inaudita,
do governo sobre todo o reino da Alemanha e Itália. E desobrigo todos os homens cristãos da fidelidade que juraram ou possam jurar a ele, e proíbo qualquer um de servi-lo como rei. Assim fica demonstrado que aquele que ousa diminuir a glória da tua igreja perde a glória que parece ter. Ora, o trecho de texto, né, atribuído ao Papa Gregório VII refere-se ao auto pelo qual esse Papa depõe o Henrique IV, né? Já no final do século XI, em 1076, o episódio serve de indicativo para uma das bases fundamentais do poder da Igreja medieval. Marque a alternativa que a descreve. Note o seguinte: a questão está querendo que você concatene, que você relacione esse texto com a premissa e proposta correta. Então, pensa comigo. Letra A. O poder sagrado do clero de incluir e excluir indivíduos do pópulos cristianos. Letra B. O discurso da igreja que controlava ideologicamente uma sociedade à espera do juízo final. Letra C. A força militar da igreja, financiada pelas doações pias e pela cobrança do dízimo. Letra D. O poder político do papado, que governava de fato a cristandade. E aí? Pensa um pouquinho. Qual dessas afirmativas de fato está ligado ao que a questão requer? Ora, se você marcou a letra A, você está correto. Está mostrando sim esta autoridade tão visível da Igreja Católica Apostólica, né, Romana, de incluir ou excluir quem e quando quiser qualquer homem. Porque esta igreja era e possuía a autoridade advinda de Deus para fazer o que quisesse. E é na Baixa Idade Média que eu convido, né, para que você possa assistir nossas aulas falando sobre as cruzadas, sobre as inquisições no ambiente de Idade Média. Haja vista que, em particular, a Inquisição, ela perpassa da Idade Média, né, e caminha na Idade Moderna, chegando ainda, né, em um contexto da contemporaneidade, onde o Tribunal do Santo Ofício, né, da Inquisição, ela tem o seu nome ressignificado como Congregação da Doutrina da Fé. E por fim, a última questão de hoje, nós lemos da seguinte forma: o texto 1 descreve uma construção erguida no reinado de Salomão, maior realização arquitetônica do chamado povo da Bíblia ou do monoteísmo, destruída pelos babilônios na época de Nabucodonosor, foi reconstruída por Herodes, já sob a dominação romana da região, e foi novamente arrasada no ano 70 depois de Cristo pelas tropas comandadas por Tito. Sobre esta aula específica, nós temos falado não apenas em História Geral, mas nós ministramos algumas aulas falando sobre a história da Igreja Cristã. E naquelas aulas eu detalho algumas informações que achei pertinente, né, restringi-las na disciplina que ora estamos estudando, que é a História Geral. Então, retornemos à questão. A que construção o texto se refere? É uma questão muito simples e acredito que você já está falando, né, a letra A de cara. Então é justamente isso, o Templo de Jerusalém. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tenho procurado diminuir o máximo possível, né, os minutos de cada aula gravada, mas eu gostaria que você escrevesse os seus comentários, se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu comentasse alguma perspectiva dos assuntos que estão sendo arrolados em cada aula. Gostaria ainda que você, né, compartilhasse e também desse o seu like ou dislike nesta aula. E te convido ainda a permanecer conosco, estudando, conhecendo um pouco mais. No mais,
Muito obrigado e até a próxima.